Meus amigos, se vocês estão se perguntando se a escassez de combustível na Rússia vai se traduzir em qualquer outro tipo de sofrimento ou escassez na Rússia, então vocês estão certos. Isso já aconteceu. Agora, na agricultura, na maioria das máquinas usa diesel que sai das refinarias. Sem refinarias, sem diesel, sem produtos alimentícios, você tem uma escassez de alimentos. E é disso que estamos falando hoje também. Mas antes de chegarmos a isso, eu trago para vocês mais uma vez o famoso tagarela Yevgeny Coleman. Como esse cara ainda está vivo, eu não sei. Mesmo em seu discurso raivoso e sem sentido, há um pouco de verdade. Por isso mostro esse cara para vocês sempre. Confira, Novak, vice-presidente de energia Novak. Eles viajam por todos os lugares, assinando acordos e construindo coisas em outros lugares. Construam algo aqui, pelo amor de Deus. Nos dê condições para realmente termos as coisas. Ele está bravo com o governo e com os vice-presidentes e CEOs das companhias de energia que fazem acordos com outros países do terceiro mundo para construir coisas lá, mas não na Rússia. Todo mundo está cansado de ficar na fila desde as 5 da manhã para comprar gasolina. As pessoas já estão perdendo a cabeça, está tudo ótimo, está tudo bem. Eles dizem, talvez para você esteja ótimo, embora, com quem diabos eu estou falando? A gente vive sob uma porcaria de Constituição americana. Esse cara é um tagarela, ele não faz sentido nenhum. O álcool já corroeu o cérebro dele, ou pelo menos a vodka, mas às vezes ele solta uma verdade. Russos vivendo sob a Constituição americana, não tem nada de verdade nisso. Aquele cara, Fyodorov, está coletando assinaturas há 30 anos andando por aí com seu míssil Washington. Por que caramba? Você conhece o míssil no lado, aquele carro soviético antigo, né? E tem um míssil enorme em cima. Não é Washington para Washington. O míssil vai para Washington. É um meme engraçado, mas muita gente está se reunindo em torno disso. Não sei, é um cara maluco na Rússia. Ficou muito popular desde o início da invasão em grande escala. E Evgeny pergunta, por que você faz isso? Manda logo. Por que só fica dirigindo pela Rússia? Só, porra, lança logo, lança tudo que a gente tem, deixa voar, explode aquela maldita Gdansk em pedaços. Ei, do que estamos falando? Washington e agora Gdansk é a Polônia. Por quê? O quê? Para eles pararem de navegar para cá, trazendo essa merda que mata nossos rapazes, e a gente só fica aqui ruminando. Aquele cara lá, o Reshetnikov, ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia também, eu costumava assistir ele e achava ele de boa, mas agora fica falando besteira sobre o espírito de ancoragem. Vocês estão todos malucos ou o quê, galera? Se controlem. A pátria está em perigo, se é que é mesmo a pátria de vocês. Se não for, falem logo. Vocês camponeses de merda vivam como puderem, essa é a verdade. É assim que os políticos russos, VIPs, CEOs, qualquer tipo de figurão na Rússia, é assim que eles sempre se sentiram. Assim que conseguem dinheiro, assim que conseguem poder, eles usam esse poder como alavanca para conseguir mais dinheiro, comprar mansões na Europa, mandar seus filhos para a Europa. Todo mundo na Rússia que é alguém quer estar conectado à Europa. Embora eles odeiem a Europa no discurso, e os bens deles estão lá e os apartamentos deles também, por que você acha que conseguimos congelar 300 bilhões de dólares da Rússia na Europa? Porque eles mantêm seus bens lá, pois é mais seguro que na Rússia. Eles secretamente admiram a Europa, eles querem ser como a Europa, e eles pensam sobre outros russos exatamente como Yevgeny Coleman disse aqui. Vocês, camponeses desgraçados, podem viver como conseguirem. Então, os boiardos e o czar, é assim que eles se sentem em relação ao próprio povo. É assim na Rússia há séculos, nada mudou, como aquele deputado deixou escapar ontem. Acostumem-se com a nova realidade. Não tinha gasolina e não vai ter. Puta merda, eles perderam completamente o juízo. Não, sempre foi assim. Embora apenas milhões e dezenas de milhões de russos estejam só agora percebendo que seus líderes não dão a mínima por eles, nunca deram e nunca vão dar. Antes achavam que estavam sendo cuidados, mas era mentira. Agora, sobre a falta de combustível, vamos falar disso. Primeiro vejamos o mapa. Este é um mapa incrível de todos os postos de gasolina na Rússia. Vamos lá. Moscou, Moskva, certo? Diminuindo o zoom, você vê centenas ou milhares de postos de gasolina. Não vou me alongar nesse mapa, mas a maioria está vermelha. Poucos deles têm combustível. Vamos clicar em outros, sem combustível. Em Moscou, a maioria dos postos está sem combustível. É a área mais rica, mais desenvolvida de toda a Rússia, e lá metade dos postos de gasolina estão vazios. Se formos para qualquer área agrícola ou oblastes do Extremo Oriente, a situação é ruim.
Quero dizer, há enormes áreas agrícolas lá que estão sendo trabalhadas por tratores, ceifadeiras e colheitadeiras que usam uma quantidade absurda de diesel. E não tem diesel. De onde eles vão tirar o diesel deles? Se o mapa dos postos de gasolina da capital está assim, de onde você vai tirar diesel? O link do mapa está na descrição. Confira lá e aproveite. Explore diferentes oblasts da Rússia com zoom e divirta-se. Vou diminuir o zoom para você. Este é o Krai de Zabaikalsk, que é um dos oblasts do extremo oriente russo, fazendo fronteira com a Mongólia e a China. Sendo um dos oblasts, a China certamente vai assumir o controle depois que a Rússia estiver gravemente enfraquecida. Este oblast agora registra a maior fila de posto de gasolina de toda a Rússia. E eu quero mostrar para você, não é um vídeo de satélite, é um vídeo de drone. Dá uma olhada. Isso me lembra do primeiro comboio nuclear para Kiev. Você lembra quando os russos tinham 3 carros lado a lado e assim por uns 30 quilômetros, quantos havia ali? Tipo 50 mil soldados em uma linha contínua. Bem, foi assim que começou. E é assim que está indo. Este é um posto de gasolina que ainda tem combustível em Zal. Fica no Krai de Zabikalsk. E olha o tamanho da fila. Olha só isso. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Uma fila interminável de carros esperando para abastecer. Meu Deus do céu. Os russos adoram filas, cara. Eu já teria desistido, sem combustível pra mim. Vou de bicicleta. Obrigado. Eles gostam de ficar nessas filas porque seus pais e mães faziam isso desde a União Soviética, quando nunca havia nada em lugar nenhum. Por isso, era preciso pegar fila pra tudo. E assim termina. E aliás, se você está se perguntando quanto tempo você tem que esperar, não precisa mais se perguntar. 2 dias. Aquela fila leva 2 dias. Isso significa 2 dias e 2 noites. 2 vezes 48 horas. E aí você consegue gasolina. E quando você finalmente chega lá, como esses caras, a gasolina acabou. O posto está vazio e eles só vão reabastecer o posto em 2 dias. A informação acabou de chegar. Você espera 2 dias para entrar no posto e mais 2 lá para garantir seu lugar. Quando a gasolina chega, você abastece. 4 dias de uma semana de 7 dias você espera aqui nesse Krai de Zabikalsk em uma fila de combustível. Essa é a Rússia, meus amigos. É insano como eles estão dispostos a fazer isso. Se ninguém aceitasse esperar, por exemplo, por não gostar de filas, elas nem existiriam. Os russos estão dispostos a fazer isso. É difícil para mim entender o motivo. Antes de falarmos sobre a escassez de alimentos, reuni algumas cenas bizarras em postos de gasolina na Rússia para vocês. Vários vídeos, temos trechos que pegamos de postos de gasolina. Por exemplo, esse cara tentando encher esse galão de água, mas ele está quebrado. Então ele pensa, engenhosidade russa. Vou consertar com um plástico de embalagem de comida. Isso vai resolver. Estou com pressa. Esperei 2 dias pela gasolina. Vou dar um jeito. Vai funcionar, sem problema. Então vamos ver como o plástico de embalagem de comida dele segura essa gasolina. Eu não acho que vai segurar muito e realmente não segura. Olha só, a escassez de dinheiro em espécie no país. E é isso que você consegue arrumar. Aliás, é bem perigoso também. Basta um cigarro, né? Um fumante descuidado, a gente sabe que tem muitos deles na Rússia. Tudo isso pega fogo. Você percebe que a espera é longa quando os russos já preparam churrascos. Se espera 2 dias, também espera 2 noites. O que fazer à noite? Bom, você pega sua garrafa de vodka e suas churrasqueiras de kebab, mas como mencionei para você no vídeo anterior, os russos são extremamente capitalistas. Eles estão prontos para lucrar com o próprio povo de maneiras extremamente antiéticas. Veja só, esse cara aqui tá vendendo o lugar dele um pouco mais à frente na fila por quanto? O que é isso? 3.000 rublos, 5.000 rublos, algo assim, vendendo o lugar dele. Parece um golpe, quase certeza. Como você vai levar seu carro até lá se tudo em volta está bloqueado por outros carros? Eles estão apenas enganando as pessoas. Eles não se importam, pegam o dinheiro, largam o carro e pronto. É só uma maneira de tentar enganar o próprio povo. Outro tipo de esperteza, encher galões na maioria dos oblasts é proibido. Então, o que os russos fazem é cortar buracos extras no carro. Você já viu isso? Eles colocam galões dentro do carro e enchem eles por dentro do carro. Então, é abastecer o carro, não o galão. Eles são gênios. E claro, há brigas intermináveis nos postos de gasolina pelos bicos de combustível e pela quantidade que as pessoas abastecem seus carros. Talvez alguns excedam os limites. Esta mulher, por exemplo, não quer largar o bico. Todo mundo está esperando há horas.
esperando há horas nessa fila. Então, no final, eles decidiram imobilizar essa mulher. Dois homens decidiram imobilizar essa mulher e tirar o bico das mãos dela. Chamam isso agora de guerras do combustível na Rússia, pois nos postos os russos costumam brigar. O país inteiro tem problemas de controle de impulso. Então você coloca essa situação e russos no mesmo lugar, é certo que vai ter muitas brigas. E tem inúmeros vídeos bons sobre isso. Olha só, ele está arrastando ela. É tipo, sem mais gasolina pra você. Bom. Vou mantê-los informados sobre as guerras do combustível na Rússia. A maioria dos patrocinadores não gosta de conteúdo político, que é o foco do canal. É sobre o que eu penso, no que eu acredito, meus valores e sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, temos um monte de pessoas que não ligam para essa restrição do YouTube e decidem apoiar o canal mesmo assim. Esses são os membros mensais do Buy Me a Coffee. Temos dois novos membros depois do vídeo anterior e eu provavelmente vou pronunciar os nomes deles errado. Randy Horsley. Obrigado, Randy Horsley, por se inscrever. Zachary Conklin. Dois L's, então eu vou dizer Conklin. É assim que pronunciamos dois L's em estoniano. Obrigado, Sr. Conklin, por se inscrever. Parece um pouco escocês. Conklin. Eu não sei. Obrigado. Se você gosta do meu canal, assine o plano mensal do Buy Me a Coffee. Também fiz uma pesquisa. E eu queria descobrir como o governo, o Conselho da Federação, por exemplo, reage a essa escassez de alimentos, a iminente escassez de alimentos e a escassez de gasolina, a escassez de diesel. Temos um vídeo porque filmaram a reunião do Conselho da Federação. A Federação Russa é uma federação, certo? Então cada oblast tem seu representante indo ao Conselho da Federação e aí eles discutem essas questões. Eu vou assistir esse vídeo de 2 minutos inteiro com você para a gente entender como a Rússia governa seu país e como eles fazem esse jogo de democracia do Conselho da Federação, que na verdade é uma farsa. É possível ver a farsa em 2 minutos. Assistindo, percebe-se que não há democracia, só cumprimento de protocolo, levando alguns a acharem que existe democracia. O deputado da Duma, Viktor Miltyorovich, se dirige ao Conselho da Federação. Agora preciso mencionar, Miltyorovich, Miltior. É um nome antigo, germânico, e eu pesquisei sobre esse cara. Ele integra um grupo alemão que migrou para a Sibéria e lá se fixou na época dos czares. A mãe e o pai dele eram ambos alemães na Sibéria, muito antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram filhos e um deles, Viktor Miltyorovich, foi governador de uma dessas regiões por 6 mandatos seguidos. Hoje ele é idoso, é uma história maluca. Havia alemães muito trabalhadores na Rússia, não os alemães do Volga, mas outros grupos germânicos que se estabeleceram na Sibéria. Ok, vou parar a aula de história por aqui. Mas esse é o homem agora descendente daqueles povos germânicos na Rússia que foi russificado e agora não é mais Melchior, é Melchiorovich. Vamos ouvi-lo. Caros colegas, os trabalhadores agrícolas me pediram para levantar a questão da situação catastrófica no fornecimento de óleos de motor para o complexo agroindustrial. Então sim, os óleos de motor também vêm das refinarias, assim como o diesel e a gasolina. É a mesma coisa. Se faltar um ou outro, você não consegue operar sua colheitadeira. Todo mundo entende a situação. É sabido que um grupo de trabalho do governo foi criado para tratar dessa questão. Nessas circunstâncias, acredito que seria apropriado dar prioridade ao fornecimento de óleos de motor para o complexo agroindustrial em relação aos setores civis da economia. A ideia é que, se estivermos com falta de diesel, devemos priorizar a indústria alimentícia antes da indústria civil, porque isso é uma questão de segurança alimentar. Sabe, precisamos de comida, então temos que mantê-los abastecidos, caso contrário, haverá fome. É isso que está sendo sugerido um pouco. O preço também precisa ser mantido sob controle. Agora vemos o bom e velho controle de preços russo. A União Soviética adorava isso e foi um dos motivos pelos quais eles eram tão ruins, porque não praticavam a economia livre. O controle de preços, na maioria dos países que tentaram de alguma forma, não funcionou. Embora eu adore preços baixos, todo mundo gosta. Mas se você analisar isso do ponto de vista econômico, olhando para o panorama geral, o controle de preços vai destruir o seu mercado. Eles não funcionam a longo prazo, além disso, incentivam o mercado negro. Praticamente em todo lugar onde o governo impõe controle de preços, haverá um mercado negro. O preço também precisa ser controlado. Há empresas que cobram tanto que para comprar 1 litro de combustível é preciso vender 5 litros de leite. A colheita já está em andamento no sul do país. Na Sibéria, estamos conservando forragem. Sem óleos de motor, tudo vai parar.
Vamos perder tudo o que o país inteiro trabalhou tanto para construir no complexo agroindustrial nos últimos anos. Obrigado. E agora eu preciso voltar para a aula de história porque isso é importante para mim, porque os estonianos enfrentaram o mesmo destino na Rússia, onde foram convidados pelo czar para se estabelecer em certas terras. Eles desenvolveram essas terras porque os russos naquela época não sabiam nada sobre apicultura, nada sobre pomares. Foram os estonianos e os alemães, povos germânicos, que ensinaram essas coisas aos russos nos anos 1800. Então, os antepassados dele, você sabe, os ancestrais, o povo germânico da Sibéria que se estabeleceu lá a convite do czar, você pode pesquisar. Nos anos 1700 e 1800, queriam colonizar e desenvolver certas áreas. O czar, então, convidou os alemães, já que eram muito competentes em tudo o que faziam. E esses eram os antepassados do senhor Melchior. Eu também pesquisei alguns nomes de mãe e pai. Tinha Caos, havia outros nomes germânicos também. Eles provavelmente trouxeram agricultura, tecnologias agrícolas, conhecimentos que os russos não tinham, que o povo da Sibéria não tinha. Eles provavelmente desenvolveram essas terras por várias gerações antes de serem totalmente russificados por Stalin, por exemplo, ou Lenin. Essas pessoas foram mobilizadas para o Exército Vermelho ou jogadas no Gulag por ordens de Stalin, que queria purificar e eliminar os ucranianos através do Holodomor, a fome, estonianos que ele deportou. Todos os alemães do Volga, aliás, que eram 1 milhão, eles eram realmente numerosos e muito bons no que faziam, que era a agricultura e desenvolvimento da terra. Todos eles foram deportados para o Gulag, para o Exército Vermelho, basicamente para as unidades de assalto Z do Exército Vermelho. Ele é o sintoma da russificação e destruição de tudo o que havia sido construído ao longo de gerações. Ele mesmo agora está na Duma estatal falando que vamos perder o que temos construído há alguns anos. É algo tão estranho para mim que conheço essa história não há apenas alguns anos, mas há 200 anos. Ouvir a própria linhagem dele dizer que foi destruída por Stalin. A União Soviética destruiu o que a família dele construiu por gerações na Sibéria. Aula de história encerrada, vamos seguir. E agora eles vão responder a ele e às suas preocupações muito pertinentes sobre a segurança alimentar. Olha só, acho que essa é a presidente do conselho. Obrigado, Viktor Melkiorovich, por favor, só não exagere no drama. É verdade que a situação é complicada e difícil. O presidente do nosso país realizou uma reunião para garantir o fornecimento de gasolina, querosene e diesel para a agricultura. Ela é bonita. Resumindo, mandaram ele se calar porque já analisam essas questões, ou seja, não estão fazendo nada. Mas a ordem do Kremlin é que não falemos sobre isso, então ela vai calar todo mundo que tocar nesse assunto. Na segunda, nos reunimos com o primeiro-ministro e debatemos o assunto. Grupo de trabalho do governo, liderada pelo vice-ministro Novak, busca diariamente soluções para remediar a situação. Isso vai levar tempo, mas estou confiante na solução. O governo está tomando as medidas necessárias para isso. Eu adoro como toda vez que alguém levanta algum tipo de questão e os funcionários do Kremlin têm que responder, é sempre a mesma resposta. Nós analisamos o assunto. Tivemos a reunião. Estamos lidando com isso e agora calha a boca. Praticamente sempre assim. E então, claro, nada muda. Vamos superar essa situação difícil que está sendo criada para nós por você sabe quem? Lord Voldemort. Acho que não. Acho que ela está falando da Ucrânia, mas preciso educar essa senhora. Ela deve estar se referindo ao próprio governo russo. Eles provocaram essa situação para si mesmos ao atacar uma Ucrânia pacífica que não iniciou guerra alguma. Não me lembro da última vez que a Ucrânia começou uma guerra, talvez em 1920 e pouco. Quando a Rússia iniciou guerras, procure a lista. Eles atacaram a Ucrânia e causaram essa situação. São totalmente responsáveis. Agora vou ler como essa frase deveria soar. Nós vamos superar essa situação que está sendo criada para nós por nós mesmos. E de forma deliberada, sim, de forma muito deliberada. Então agora você tem uma ideia do que está acontecendo no governo da Rússia. Sempre que Putin não está falando, esses caras estão fingindo que estão tomando algum tipo de decisão. Embora tudo seja decidido por Putin ou por algumas figuras sombrias do FSB, esses caras podem fingir que estão encenando a democracia e reuniões democráticas. Embora quando alguém levanta uma questão real que os fazendeiros comentaram com ele, essa pessoa é silenciada muito rapidamente. Sobre o que exatamente Viktor Melkiorovich está falando? Veja isso. Produtores de laticínios altamente
perecíveis não conseguem cumprir os prazos de entrega para os varejistas. Filas se formam nos postos e restrições regionais à venda de gasolina estão em vigor. Especialistas temem que essa crise de combustível também possa prejudicar o abastecimento de carne, ovos, pão e outros alimentos básicos. Então você precisa de diesel para rodar o seu caminhão que transporta toneladas e toneladas de leite, que é um produto altamente perecível, e seríamos afetados mesmo com 1 ou 2 dias de atraso. Você não pode esperar esses 2 dias. O seu leite vai estragar. É assim com o leite. Você tem que ser rápido. Sem diesel, sem entregas de leite, o que significa falta de leite. E outros produtos à venda, pois fábricas de laticínios aguardam suas remessas de leite para produzir queijo cottage, queijo, iogurte e a variedade de produtos feitos com leite, que é uma lista interminável na Rússia. Então você pode ver como essa escassez de diesel, por exemplo, na indústria agrícola, está diretamente ligada à escassez de alimentos, que ainda não chegou de forma alguma. Não vai haver fome na Rússia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os preços vão subir, os preços dos alimentos. Essa é a minha afirmação. E isso vai prejudicar os russos. E assim como na escassez de gasolina, eles estão estocando gasolina já que está em falta. Eles vão começar a estocar certos tipos de alimentos, o que pode causar falta de comida em algumas lojas, talvez, ou em algumas áreas. É como uma corrida bancária. É uma estocagem movida pelo pânico de um determinado item que pode ser também, sei lá, pão. Eu não sei, são os russos. Eles podem estocar pão. Estou divagando aqui. Vamos direto para uma das fazendas de que estou falando. Há tantas fazendas na Rússia que eu nem conseguiria contar. Mas, tipo, né, uma dessas fazendas funciona como qualquer outra fazenda no mundo porque eles copiaram o sistema de qualquer outro país que faz agricultura. Mesmo equipamento, mesma ideia. Dá uma olhada. Se você é fazendeiro, vai reconhecer a paisagem e provavelmente as máquinas. Esse é todo o nosso equipamento, tanques, caminhões, tratores, tudo está parado. Deveríamos entregar fardos de feno ao vizinho hoje. Cortamos a grama e fizemos os fardos, mas ainda tínhamos diesel naquela época. Agora os fardos estão lá parados porque não conseguimos transportá-los. Tudo parou, tive que mandar todos os trabalhadores para casa, nada mais pode funcionar. Então vamos até colocar a data nessa frase. Os trabalhadores vão para casa, eles recebem por dia. Se recebem menos, podem comprar menos. Isso significa menos consumo. Isso significa prejuízo para os mercados ou qualquer loja que dependa desse dinheiro dos trabalhadores que compram algo deles. Todas essas faltas vão apenas desacelerar toda a circulação da economia. É assim que funciona. Se você tira uma coisa da equação, todo o resto desacelera. Sem os fardos de feno, o vizinho ficou sem o que precisava e não consegue avançar. Só eu continuo fazendo tudo manualmente, alimentando e dando água. Ainda temos um pouco de água reservada. Vai ser suficiente para irrigar nosso pomar de maçãs mais umas 3 vezes e depois vai acabar. A bomba que fornece água também funciona com diesel. Sem diesel não vamos conseguir bombear nenhuma água. Isso significa que não vamos conseguir irrigar o pomar e vamos ter problemas com nossas macieiras. Então é uma fazenda de maçãs, produtora de maçãs. Talvez eles façam suco, talvez façam cidra, talvez apenas vendam maçãs para revendedores. Quem sabe essa fazenda absorve os prejuízos e com isso todo outro revendedor ou entidade ligada a essa fazenda de qualquer forma também terá prejuízos. Então já vemos 4 oblasts na Rússia que fizeram esse tipo de mudança, permitindo que veículos oficiais como os da polícia, equipe médica e todos esses veículos abasteçam com um determinado voucher sem precisar enfrentar filas. Essa é a tentativa deles de realmente dar prioridade para, você sabe, carros administrativos e veículos que garantem o funcionamento do país. Mas você sabe o que isso causa? Como é a Rússia, isso não garante que o país funcione direito. Essas pessoas devem furar a fila, comprar mais diesel e gasolina do que precisam e revender no mercado negro. Isso não funciona como deveria. Eles vão ganhar muito dinheiro no mercado negro, é claro, porque é muito lucrativo. O governo seguirá ineficiente e os profissionais de saúde continuarão sem combustível, pois tudo será vendido. Essa foi a última análise desta semana sobre a escassez de gasolina na Rússia. A situação só piora e agora afeta até a segurança alimentar. Outros setores da economia que eu nem tinha pensado também vão ser prejudicados por causa dessa falta. Por exemplo, qualquer tipo de transporte rodoviário, empresas de logística que fazem entregas para algumas companhias, tudo isso vai desacelerar.
Isso vai prejudicar muito o PIB russo, muito mesmo, a falta de gasolina, a falta de combustível. Vou manter vocês informados, meus amigos, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Se vocês gostam dos meus vídeos, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de voltar e tchau.